Pessoal, bom dia. Estamos começando mais um podcast na ponta da língua com o vereador Arnaldo Salvetti, numa sexta-feira maravilhosa e com um amigo, com um irmão, uma pessoa que faz história aqui na nossa cidade, fez história e faz história ainda, que é o Dr. Nivaldo Baldo. Grande amigo, fisioterapeuta, é uma pessoa que contribui muito com a nossa cidade, tanto na área da medicina como pessoa. Bom dia, Nivaldo, tudo bem? Bom dia, Salvetti. É um prazer estar com você, revê-lo e acompanhá-lo e poder ser convidado com esse programa que eu tenho acompanhado com muito carinho. Nivaldo, na semana passada eu entrevistei um grande amigo e acredito que também amigo teu, deve ter passado pelas suas mãos, que é um grande jogador da seleção, craque, Júlio César. E a gente falou muito, conversou bastante aqui sobre futebol, sobre o que é o futebol no ensino da criança, né? O que pode contribuir. É uma das bandeiras que eu defendo muito, que a gente tem que dar atividade para a criança que está fora da sala de aula. Se está de manhã, essa criança está na escola, à tarde ela tem que estar numa atividade esportiva. A gente fala futebol porque a maioria, a massa da criançada é futebol. Certo. Mas uma atividade esportiva, cultural, para poder estar ocupando essa criançada. E conversei bastante com o Júlio, e inclusive com essa criançada de ser o homem do amanhã. Porque eu acho que se a gente der atividade, o pessoal fica gastando em segurança, gastando em saúde. Mas se a gente gastar com essa educação, com essa criançada, nós vamos ter o homem do bem do amanhã e vamos ter uma saúde melhor, vamos ter uma segurança melhor para os nossos filhos, porque é o que eu falo muito para os amigos. Nós temos condições de dar uma situação melhor para os filhos da gente, né? Hoje a minha filha tem uma filha de 10 anos, um menino de 30 anos que está lá na empresa, tocando a empresa, mas são crianças que poderiam ser vítima de uma criança que a gente não deu uma oportunidade. E se a gente pegar essa criançada e der a oportunidade que está no bairro, que está lá ociosa, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, e a criançada tem que, muitas vezes, ficar com o irmãozinho mais velho, porque não tem onde ficar. Eu falei, Júlio, nós vamos melhorar muito Campinas. E ele tem um projeto fora do estado de São Paulo, que é um sucesso com mais de 2.500 crianças, que inclusive eu vou convidar o secretário e o prefeito para a gente ir lá conhecer, porque eu gostaria muito de implantar aqui em Campinas, que é uma bandeira minha. E o senhor nessa área de fisioterapeuta, que é profissional, que já atendeu várias celebridades, né? Já operou, já deu todos os tratamentos, depois nós vamos falar um pouquinho disso também. A gente sabe que muitas vezes tem que ter um acompanhamento também para essa criançada que está começando no esporte, porque não é só chegar lá e chutar a bola, tem que se aquecer, tem que ter toda uma questão de preparação para também não ter problema lá na frente, né, doutor? Olha, Salvetti, Júlio César é uma pessoa que está no meu coração. A fisioterapia deve muito a ele, como a muitos outros jogadores. Nós fomos para a seleção de Toulon, eu fui o primeiro fisioterapeuta a ir para uma seleção brasileira. E graças ao Sebastião Lapola, que lamentavelmente faleceu, e ao Júlio César, que levantou, porque ele é líder. O Júlio César é líder. Ele é um homem corajoso. Ele é um homem muito fiel. E ele levantou e falou para o presidente da CBF na época: olha, nós precisamos levar o Nivaldo, porque eu estava só fazendo a parte dentro do Brasil. Lembro muito bem a colocação dele, de outros jogadores, mas ele foi líder. E ele que me colocou como fisioterapeuta junto com o Lapola. E eu sou muito grato a ele e sou amigo dele, tratei dele, amigo da família. Então há um laço muito grande. Eu acompanhei ele na Alemanha, que é um ídolo. É um ídolo. As pessoas aqui não têm noção o que nós temos de gente boa em Campinas. Há um desligue muito grande. Um Júlio César, você vai lá para a Alemanha, você fica impressionado como um Amoroso, como outros jogadores. Então o Júlio, ele, sem dúvida, se ele montar essa estrutura com você e você coordenando, vai ser um sucesso. E outra coisa, Brasil, eu fui nadador, gosto de todos os esportes, mas para trabalhar a massa, salvar as crianças, como foi feito na Noruega, que era o país que estava mais perdido na droga, Noruega, se recuperaram com esporte e disciplina. Então salvaram o país, tá? Hoje, nas páginas da Europa, Noruega se recuperou com a Finlândia. Campinas é uma cidade
que todos sabem que é rota do tráfico. E a ociosidade leva a criança o quê? Ah, isso daí, leva o jovem. E hoje, com essas facilidades, eu acho que você tem que ter realmente um plano desse, com um homem da dimensão do Júlio César, e você, com uma cidade que é uma metrópole, eu parabenizo e pode contar comigo. E nós, quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, com o Dr. Laércio Martinez, que era o nosso coordenador falecido, nós já tínhamos um programa de fisioterapeuta nas escolas, naquela época. Então, em toda escola, nós íamos e levávamos os alunos para aprenderem, para nós detectarmos escoliose, problemas de saúde. Olha, funcionou muito bem. Então, fica aqui colocado à sua disposição que eu posso ajudá-los, porque tenho experiência. Então, nós temos uma criança, ela vai no dentista, mas não vai ver a postura, não vai ver essa coisa que não é da educação física, ela é da fisioterapia. Então, nós evitamos muitos e encaminhávamos, né, para os serviços, por exemplo, da ortopedia infantil e assim por diante. Vale colocar junto, porque hoje o esporte é um imposto que você paga, é a lesão, seja criança, seja adulto. Então, você sabendo dosar isso com um fisioterapeuta, você vai ter muito sucesso, porque vai evitar os exageros. Então, nós já fazíamos e salvamos muitas crianças de má postura, problemas visuais, auditivos, que hoje a escola, por melhor que seja, tem esquecido. Nivaldo, verdade. É aquilo que eu falei até, nós discutimos bastante, e vai ser uma honra estar participando desse projeto conjunto com a gente, conosco. Vai dar um outro brilho. Que eu falo brilho é porque a gente acredita, e eu falo isso, falei isso para o Júlio, falei isso para o prefeito também. A gente acredita que Campinas, por ser uma metrópole, por ter as faculdades que tem hoje, você busca parceria com as faculdades. Você tem ótimos estagiários que poderiam estar atuando na questão na questão social para a cidade de Campinas. E sem custo, porque você precisa deles e eles precisam da gente, porque eles precisam do estágio. Então, se você fazer a parceria certa com as faculdades, lógico, sempre na coordenação da Secretaria de Saúde, com o coordenador, com o secretário de Esporte, com o assistente social, porque você também tem que dar o tratamento social e saber o que acontece dentro da casa da criança. Lógico. Porque você, muitas vezes, você tem algum problema dentro da casa daquela criança. Mas é fantástico, porque o custo disso é muito barato, Nivaldo. O custo para você ter uma criança e dar um segmento para essa criança, para amanhã ser homem do bem, é muito barato. Muito. Eu já falei para o prefeito que se a gente tiver dentro do orçamento um valor para ser gasto com as escolinhas particulares que já existem nos bairros, a parceria, você faz o convênio com a escolinha, você dá um tanto naquela região da escolinha contratar, porque você está também ajudando o empresário. Você está investindo no empresário, o empresário está investindo na sociedade. E você tem a contrapartida das faculdades participando, da secretaria participando, das escolas participando, né? E isso traz para a cidade, vai trazer um benefício muito grande, porque lá na ponta, quando você dá uma diretriz para essa criança, você diminui a segurança, você vai ter menos bandido, você vai ter menos problema com saúde, porque essa criança vai ser mais saudável, você vai ter um comportamento educacional dentro de casa diferente, porque o esporte, eu tô vendo e lembro muito bem, você foi um atleta de judô, eu fui um atleta de judô, fui campeão vice-brasileiro. Quando tinha os clubes faziam aqueles jogos regionais, né, eu fui pelo Concórdia, disputava pelo Concórdia. Eu era o bisato meu professor. Exato. E tinha uma regra, você não podia brigar fora do tatame. Se você fizesse alguma briga fora do tatame, você estava fora da competição. Eu convivi muito com o judô, mas não lutei judô. Eu fui da natação e fui do polo aquático. Mas eu convivi com a Jamiro Roque, com atletismo. Campinas era uma cidade com judô, do Odair Borges, de todo mundo, do Ninico, Américo de Freitas. Então nós tivemos uma época maravilhosa. Eu acho que vai voltar isso com você, porque Campinas está carecendo já faz há muitas décadas. Sem dúvida que, estando junto no esporte,
cria ética, amizade, fidelidade, evita problemas. E assim, esse aspecto que você falou da faculdade, eu faço isso na minha clínica. Fechei com algumas universidades aqui de Campinas, faz o seguro, faz tudo direitinho. Os estagiários vão lá, aprendem, porque nós estamos com bastante experiência. Eles saem com certificado, eles são obrigados a estudarem e eles produzem com o jovem, entendeu? Então a sua colocação, o seu discurso, ele é perfeito, porque ele funciona. Eu já vi na Espanha, Portugal, Alemanha, são os países que eu mais vi funcionar. E você tem pessoas maravilhosas em Campinas. Você tem o André Cruz, você tem o professor Lígio, é uma sumidade. Você tem o Júlio César, que seria o presidente desse... Patrono. O patrono desses meninos. Então nós temos, inclusive, os líderes naturais, fora os outros atletas que pararam, que querem ajudar. É maravilhoso, está de parabéns. Campinas é um berço, né? Porque você pega Campinas, eu falo pro Júlio e falo para outros amigos meus, Fabiano, você citou Amoroso, que são atletas que são mais novos, né? E pararam agora, não faz muito tempo, mas são atletas que as crianças vê neles uma oportunidade de um herói. As crianças veem nesses jogadores, eles que poderiam ser os jogadores de amanhã. Isso traz a criança para dentro do esporte, né? Dá um direcionamento. Mas voltando um pouquinho para a questão de fisioterapeuta, o senhor é um fisioterapeuta de Campinas renomado, reconhecido, que nem Júlio César. Júlio César é um craque. O senhor é o craque da fisioterapia, não vou falar o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque o senhor é uma sumidade. O senhor tratou muitos atletas em Campinas, atletas de renome, com vários tipos de lesões, e sempre tentando resolver o problema sem ter que cortar. Porque eu fui uma vez numa clínica, fui uma vez com um grande amigo meu de Santos, um atleta, que era atleta, mas um senhor já. Ele estava com um problema, ele contou pro senhor que ele ia cortar, ele falou assim, não faz isso não, que você vai... Isso não é por aí. Lembra disso? Eu lembro. E ele foi, se tratou, se curou, não operou, né? E voltou a se exercitar. Infelizmente o Covid levou ele embora. Era um empresário, mas um atleta, um homem fantástico. E aí eu vejo que dentro de todos esses nomes que o senhor tomou, aí que o senhor cuidou, não sei se o senhor pode falar ou não. Lógico. Hortência, vários que o senhor tomou. Qual que deu mais trabalho pro Olha, senhor? eu vejo assim. Na situação de assim, porque o atleta ele tem um medo de perder aquela vocação dele de ser atleta por causa de uma lesão, né? O próprio Ronaldo, que jogou na seleção, nosso jogador da seleção, que teve lesões, não sei se passou pelo senhor ou não. O Ronaldo, o fenômeno foi realmente muito polêmico. E infelizmente mexeram muito no corpo dele. Por que o Amoroso até hoje joga? Porque eu não deixei hipertrofiar Amoroso. Eu não deixei usar suplemento demais. Amoroso não ficou forte demais. Porque jogar futebol, vamos falar de futebol. Eu adoro todos os esportes. Mas qual esporte que você coloca 12, 20 numa quadra? Só o futebol. Ele agrega, ele é social, ele limita, ele dá esperança, ele aumenta o rendimento da família. Então eu vejo assim, cada época você encontra um tipo de atleta. Trabalhei com vôlei, com basquete, seleção, em todo lugar. O que eu vejo fora do Brasil, o que eu vejo assim, é muito cultural, é muito comportamental. Então, hoje temos menos lesões, mas é difícil tratar uma lesão. Por quê? Melhor cirurgia é aquela que você não precisou fazer. E eu tenho uma frase que eu falei para o Falcão, porque ele falava todo dia para mim, Paulo Roberto. Quando eu vou ficar bom, Nivaldo? Ele estava desenganado. Eu falei, olha, Paulo, joelho operado fica melhor ou pior, igual nunca mais. Mas o seu vai ficar melhor. Então é assim, funciona assim. Eles ficam muito
muito desiludidos, eles ficam com um fantasma e realmente muitos não voltam a jogar mais com aquela eficácia. Você pode olhar, o craque é craque, ele cai 20%, você nem nota, mas ele deixa de evoluir. Mas tem uns que voltam até melhor. Caso de Amoroso, Falcão, Juninho Paulista, tratei do Vieri, tantos outros. Vi Rummenigge na Europa, vi bastante. E vários outros jogadores aqui, Zé Sérgio, tanta gente. Então você vai aprendendo com esses jogadores. A fisioterapia evoluiu, a ortopedia evoluiu, a própria medicina em geral está trabalhando junto, o cardiologista está trabalhando junto, o infectologista hoje está trabalhando junto, a odontologia, a psicologia, a biologia, tudo trabalhando junto. Inclusive até o direito. Então, o que criou? Hoje se cria, não vamos falar, departamento de saúde, nós temos uma comissão técnica. Ela pode, inclusive, funcionar no seu projeto. Porque a prefeitura tem tudo. A prefeitura de Campinas é uma das mais bem adequadas ao sistema de saúde, eu falo. Dr. Sérgio Bisonho, que é diretor do Mário Gatti, nosso grande amigo. Então, eu fico falando, nossa, aqui é um paraíso. Vem gente que vem de fora para se beneficiar das coisas de saúde. Então, eu peguei, todos eles foram difíceis. Você imagina recuperar o rei de Roma. Pessoas não têm noção que era o rei de Roma. Desceu Falcão, eu e o Pertini, primeiro-ministro. Todo mundo foi correr para conversar com o Falcão. Isso é duro de recuperar, apesar que ele é um gentleman. É uma sumidade. É uma sumidade. Mas todos eles tiveram dificuldade de treinar. Renato Gaúcho, que eu recuperei. Não era brincadeira. São jogadores difíceis. Então, todos, se você fala, olha, qual que era o mais manhoso? Todos eles têm umas particularidades, dificuldades. E geralmente o jogador muito famoso, ele sustenta muita gente. Então ele fica com aquele peso. Se eu não voltar, minha família vai sofrer. Então todos deram trabalho, mas deram sucesso. Foi sucesso, todos voltaram. E muitos estão bem economicamente e estão também aprenderam. Eles estão estimulando a fisioterapia. Hoje os clubes têm fisioterapia por causa que nós começamos a fisioterapia nos clubes. Não tinha. Então isso evolui. E hoje tem na prefeitura. E hoje vai ter no seu projeto. Vai ter nas escolas. Eu fiz isso que é importante. Agora, esses jogadores todos eram casos muito difíceis. Casos muito difíceis. Casos que a gente, na época, hoje não tem tanta necessidade. Nós levávamos para os Estados Unidos para operar. Porque estava começando essas cirurgias artroscópicas e o melhor do mundo em termos de número de cirurgias e de habilidade estava nos Estados Unidos e um ou dois na Europa. Então nós levávamos. Hoje não. Hoje nós já temos muitos bons cirurgiões, apesar que também é um grande problema. Uma cirurgia mal indicada acaba com o jogador. Nivaldo, a tecnologia mudou muito, né, a medicina no geral, e principalmente na questão da fisioterapia, na questão da cirurgia, que nem o senhor falou, a questão do joelho ou de algum outro aspecto que hoje é usado a tecnologia, ela ajudou muito, né? Evoluiu demais. Evoluiu demais. Porém, tem um problema. Hoje tem muita cirurgia por querer não esperar. Lógico, se você é atleta, profissional, ganha, tem seguro, rápida. Você vai fazer uma cirurgia mais rápida do que uma pessoa como você, como eu, tá certo? Que você tem tempo para se recuperar, não precisa fazer aquela coisa volumosa, louca. Então você não causa mais danos, porque muitos danos também pela precocidade da cirurgia e pela velocidade da recuperação. Então mudou muito. Mas no geral mesmo, o que pesa para o jogador, estou falando, é o salário dele. É o bicho, é a premiação, que ele fica doente, porque quando ele está machucado, não tem seguro, que hoje é obrigado, né? E não ganha muito bem, aí ele fica realmente no desespero, porque esses grandes jogadores, eles têm um volume de dinheiro que é assustador. Você não tem... É assustador. Você vê quanto ganha um jogador de ponta hoje, ninguém ganhava. Então eles
Eles produzem como uma firma. Então eles não podem parar. Mas eu vejo que evoluiu muito bem, mas tem muitos casos que realmente não retornam como deveriam retornar. Mas evoluiu em todos os países. Hoje está à disposição das pessoas, inclusive para as pessoas comuns. Hoje nós temos grandes médicos em Campinas, São Paulo, todas as cidades do Brasil, que estão prestando serviços de mesmo nível que se atendem de um jogador de futebol. Nivaldo, o senhor, com toda essa experiência, o senhor é professor, né? Também... Comecei minha vida como professor na PUC, né? Não me chama de senhor, né? Não, Nivaldo. Porque você é meu amigo do coração. Eu dei aula há muito tempo, depois estive ministrando cursos fora do Brasil, e lamentavelmente eu vi que o ensino no Brasil estava mudando, não só pela tecnologia, mas pelas dificuldades. Aí eu abandonei isso porque eu estava até montando junto com a Faculdade de Jaguariúna, com o Thanos. Grande amigo, viu? Né? Eu gosto muito dele. E nós estávamos montando uma época, sem nenhuma pretensão, a melhor faculdade da América do Sul. Com um grupo do exterior, tudo foi e não deu certo. Mas nós estávamos montando uma coisa de ponta que ainda não tem no Brasil. Que eu queria fazer a fusão da medicina, a fisioterapia, a educação física, a biologia. Tudo junto. Entendeu? Então você sairia dessa faculdade como especialista nisso que você vai trabalhar. E não seria fractal, não seria você é professor de educação física, você é fisioterapeuta, você é médico clínico, não. Você sairia como clínico em tudo. E se você quisesse fazer cirurgia, você iria se especializar. Seria a unificação que eu tentei fazer há mais de 40 anos, não consegui. Isso é fantástico. Mas seria a solução do Brasil em termos do quê? De agregar, falar a mesma palavra, como você. Eu vejo sua luta na Câmara, eu vejo a sua vontade de coesão. E às vezes é díspare, é impossível convencer as pessoas pela desconfiança que elas têm. Isso agregaria valor e nós teríamos um progresso, seria uma evolução. Como a internet, mudar o mundo. Concordo. Entendeu? E ainda eu falo isso. Mas, lamentavelmente, não deu certo. E falo ainda com o Thanos, mas não deu certo. Mas era o plano de nós desmembrarmos e formarmos realmente uma comissão, um grupo de saúde. Dali você iria para a odontologia, você iria para a biociência, você iria para a psiquiatria, você iria para a fisiomedicina, esporte, entendeu? E o professor de educação física seria o fisiologista, médico, fisioterapeuta, professor de educação física. Fantástico. Seria uma grande evolução mesmo. Nivaldo, você nasceu em Campinas? Nasci. Na maternidade? Não, eu sou filho de imigrantes, nasci em casa. Nasceu em casa. Era muito difícil, que nem Salvete e Baldo. Eles vieram, meu bisavô era um grande grileiro lá de Goiás. No fim o governo pegou tudo, nós ficamos com muita dificuldade. E naquela época eu nasci em casa. No máximo ia para a Casa de Saúde de Campinas, que era o Círculo Italiano. Círculo Italiano. Então eu nasci em Campinas com uma parteira. E dei sorte, minha mãe querida, italiana linda, meu pai, tudo descendente de italiano, que nem você. Nós morávamos, era como se fosse uma vila, um gueto, onde tinha espanhóis, portugueses e italianos, ali perto da Jorge Arratti, na saída do posto Via Vita, onde a Hebe Camargo fazia show. Conheci a Hebe Camargo fazendo show de cancan em cima do posto. Veja coisa, tem história. Onde é a igreja do Josimar hoje? Igreja da Fé. Família da Fé ali, ali era aquele posto, General Carneiro. Eu lembro. É ali eu sei a história. Ali foi minha vida. Porque meu pai, eu sou descendente italiano. Lógico. Eu fui criado ali no Proença, na primeira casa construída na Vila Monte Castelo. Eu também. Foi do meu pai, porque meu pai fundou a cerâmica, na época, Cerâmicas Palácio, que era dos primos. Eu visitei. Né?
Eu e meu pai íamos lá, meu pai tinha uma marmoraria e uma loja de construção. Eu visitei E muitas meu vezes. pai era peixinho do Lucarelli, porque meu Eu pai era conheci. ponta direita na Ponte Preta. Eu sei. Eu tenho foto dele, que quando não tinha o profissional, era o amador profissional. Então, eu tenho uma carteirinha e um coisa dizendo o seguinte: quando a Ponte Preta foi o primeiro time campeão, que não tinha profissional amador, a Ponte Preta foi o primeiro time campeão do amador. Seu pai era muito respeitado. E meu pai era o oposto do meu tio Álvaro, que era político. Isso. E meu pai era muito carismático, meu pai, todo mundo gostava dele. O meu tio já era mais sério, mais difícil. E meu pai sempre falava pra mim: não segue seu tio, você Puxou seu pai. Você tem que estudar, que não sei o quê, né? E todo mundo fala: não, mas meu pai tinha apelido de Birigui. O seu amigo filho, do meu pai. Seu pai era amigo do meu pai. O seu filho é igual a você, só que ele tem um problema. Eu tô vendo que ele vai pra política, o seu irmão tá querendo vai pra política. Você tá louco? De jeito nenhum, política nunca. Ele vai ser empresário, vai trabalhar, vai estudar, né? Seu pai foi muito famoso. Meu pai. E meu pai tinha o apelido de Toninho Cavalo. Então ele tinha o time do respaldo, junto com um monte de amigos. Então essa história ali, Campinas é linda, precisa de vocês. Campinas precisa de vocês. Nivaldo, é assim, eu falo para todo mundo, é que a gente, a política é difícil, você tem tem hora que você está contente com a cidade, tem hora que você fica triste, tem hora que... Mas a gente ama. Eu amo essa cidade, né? Eu tive a oportunidade de sair do Brasil, de Campinas, umas 40 vezes, não consegui sair. E tenho pago caro o preço às vezes. Mas eu vejo assim, eu fico triste ao ver Campinas pichada e ver Campinas assim, sabe? Sem aquela coisa maravilhosa. Campinas sempre foi linda. Eu lembro da minha infância em Campinas, indo na biblioteca. Então Campinas agora eu estou sentindo que está sendo resgatada. Eu estou mais contente. A gente, Nivaldo, eu bato muito nessa tecla. A gente tem que sair um pouquinho da tecnologia. Os vereadores, a rede social tem que... Não, você tem que ir lá no bairro, conversar com a população, sentir a população que está acontecendo. E na tecnologia, nessa questão do celular, do WhatsApp, você não tem aquele calor humano. Não tem a feição dos olhos nos olhos, né? Eu vejo assim, eu sou do tempo que tinha ainda o representante de bairro, que era muito importante, e ele... Existia toda uma altivez para fazer isso. Hoje é mais difícil, a cidade é muito aberta, fica mais difícil por causa das crises políticas, né? Em termos de tráfico, em termos de dificuldades. Cresceu muito, né? a cidade. Cresceu muito. Nivaldo, eu estou na política há algum tempo. Fui secretário, fui do esporte. Não, você me ajudou muito já. Você teve na É. CETEC, foi um período maravilhoso. A gente fez um Eu trabalho. lembro quando eu, inclusive, fui enterrar minha mãe, liguei para você. Você é uma pessoa muito cordial. E isso marca muito. Por isso, nossa. quando você me ligou, o Caio ligou, que eu vi o Caio nascer. É um menino que toca meu coração. O pai dele era meu irmão. E eu falei, eu largo tudo, porque você cativa a gente, não só porque você é muito simpático e é italiano, mas que você enfia a camisa e faz. E nessas horas você não esquece. Você está enterrando uma mãe, liga para o presidente da CETEC, ele te atende. Meu amigo, isso não tem rede social. Isso aí não amizade, tem. Isso aí eu não esqueço jamais. E outras pessoas que me contam sobre isso. E eu gostaria que eu tenho uma rede social razoável. Falei, olha, eu vou lá com o Salveto. Fala para ele que eu estou assistindo, que eu sou amigo dele, o Pedro Adib. Puta, Pedro Adib é meu afilhado, fui padrinho do primeiro casamento dele. E o Dr. De Paula. Tem todos esses advogados que seguem você, o Cardella. Quando eu falei que eu vim aqui com São você. da Gema, né? Olha, você não imagina o que apareceu. Você vai ter que levar a lista para falar que nós estamos ouvindo. Então, fica aqui o Pedro Adib, que está nos ouvindo, falou: ó, se você não falar, é meu afilhado mesmo. Eu não vou mais aí. Aí o Aulos, do restaurante do Aulos, todo mundo. Então, você tem um network que é corpo a corpo. Isso vence
Porque hoje em dia você tem programas para colocar 1 milhão de pessoas na sua net, mas não é verdade. Eu chamo de GhostNet. Mas estou feliz de estar com você, que Campinas tem você, como outras pessoas que você tem endossado. E nós temos muita esperança para progredir. Esse hospital que você foi inaugurar, eu estive com você, parabenizar o que você conseguiu fazer. Eu comprei um terreno com muita dificuldade, queria fazer um hospital, não consegui. Então, isso é que Campinas precisa, ação. Rivaldo, aquilo que você falou de atender, eu fui secretário, trabalhei em renda e depois fui para a CETEC. Eu nunca consegui desligar meu celular. Graças a Deus. Eu atendia os amigos, né, e muita gente que muitas vezes não tinha como enterrar um filho. Ou muitas vezes tinha que buscar o filho que morreu fora de Campinas. E assim, a CETEC tem uma delimitação para fazer algumas situações fora da cidade, mas a pessoa não tinha condições financeiras de enterrar teu filho. E você sabe que isso mexe com a gente. Mexe. Com você. Não com todo mundo. Com você, porque eu vi. Mexe. E aí você fica pensando o que aquela mãe está passando, o que aquele pai está passando. Coisa que eu tive que pegar meu carro e pedir para um amigo levar até São Paulo para poder liberar o corpo em São Paulo, para poder fazer tudo, porque a pessoa não tinha nem condições de ir lá buscar o filho e trazer para enterrar aqui na nossa cidade. Olha, eu não sou uma pessoa rica, mas quando eu fui enterrar minha mãe, eu vi as dificuldades que tem o sistema. E você abriu, quando você estava na CETEC, um sistema mais em conta para as pessoas. Porque... E assim... eu fiquei muito grato. Eu sei que a CETEC tem que... É lógico, é dinheiro público, a gente tem que tomar cuidado, tem que ajudar, mas é muito difícil quando a pessoa não tem como dar pelo menos naquele momento difícil, que é perder o ente querido, você dá um enterro digno para a pessoa que faleceu. É verdade. E aí eu me punha muito no lugar, então eu nunca desliguei meu celular. Você marcou muito no CETEC. Ligava gente de tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus. E assim, eu sempre atendi todos. Era 2 horas da manhã, é 1 hora da manhã, o filho se acidentou com motocicleta, o pai... Porque eu tinha muitos amigos, e tenho muitos amigos. Tenho muitos amigos. E aí me ligava porque não conseguia liberar, e assim, a CETEC, muitos das pessoas não sabem, a CETEC, o SVO, você dá o óbito para o SVO. Mas quando é acidente, quando é alguma coisa que acontece com coisas fatais, é o crime, é o IML. O IML é o Estado. E as pessoas me ligavam brigando comigo. Pô, não libera. Eu falei, gente, deixa eu explicar. Eu posso até... Ligava pro médico, pedia pro médico, né? Muitas vezes você ligava, pedia, o médico já ficava bravo. Porque você sabe como que é, né? O pessoal não entende, né? Porque você tá do outro lado, você quer resolver. E aí o médico, não, mas eu e aí... eu fiz muitos amigos, e dei muita atenção, e eu sofri muito. Eu peguei uma depressão por causa dessa situação, porque muitas vezes a gente se sente impotente, porque a empresa, a CETEC, é uma excelente empresa, e você tem uma situação ali na mão, e como presidente, você tem que resolver. Mas você tem uma questão da lei. Aí eu ligava para um amigo meu, eu não usava nem a funerária da CETEC. Ligava para um amigo que era de uma empresa de funerária. Pô, você faz uma gentileza, se for o caso, eu ponho a gasolina, mas preciso resolver isso. Faleceu em São Paulo, faleceu em Jaguariúna. Se você faz, na hora as pessoas me atendiam. Salvete, eu sou testemunha viva disso. E era uma situação que você contribui. E aí, com essa situação que a gente passou do Covid, eu peguei uma boa parte, depois eu saí, o Orlando, que era meu assessor, assumiu a CETEC. Eu sofri muito, porque era todo dia... As pessoas que não sentem, é porque não falam, mas Exato. Você que está ali, morreu fulano, morreu ciclano, e era tudo pessoas conhecidas. Aquilo vai dando uma perda, né? O vazio da perda que atinge os animais, atinge os homens, a família, todo mundo. É uma coisa assim, a morte, né? Por mais que seja respeitada, é muito dolorosa. Mas vamos ver o lado bom. Precisamos de secretárias como você. Porque eu via você arregaçar a manga, falava, não sei como ele tem energia para isso. E você via tudo, não era só isso. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sei disso, acompanhei. Bacana. Você tem uma ideia...
Porque a CETEC é um todo, né, Anivaldo? Pra você ter uma ideia, o mercado municipal está sendo reformado por causa da minha gestão na CETEC. Quando eu assumi, eu fui no mercado, era aniversário do mercado. Coisa linda o mercado. Hoje está sendo reformado. Eu fui lá Hoje vai fazer toda semana. Hoje vai fazer um mezanino lindo, Eu com sei, com 6 não viu o restaurantes. projeto? Você viu o projeto? Coisa mais linda. Então, assim, começou com. Eu pedi 4 milhões na época, porque o mercado não tinha matrícula, não tinha escritura. Nossa, você fez Eu tive que fazer a escritura, mas depois que eu fiz isso, aí lógico, consegui o dinheiro, porque é um bem da humanidade aquilo lá. Coisa linda. E agora está sendo reformado, e eu tenho uma honra de ir lá, o dia 1º parece que começa, eu vou lá, estar lá, porque para mim é uma satisfação ver aquilo sendo recuperado, entendeu? Parabéns. Eu amo o Mercadão. Eu vou toda símbolo de semana no Campinas. Mercadão, desde criança, meu pai me levava no Mercadão. Nossa, como é gostoso. E até hoje eu vou ao Mercadão, levei meus filhos. É um ponto, né? Um ponto. E você está de parabéns. Então veja assim, agora eu aqui como fisioterapeuta, como seu amigo, que te respeita, te apoio, te apoiei, isso é bem claro. Né? Você tem todas as condições morais, intelectuais que são importantes, porque hoje você tem muita gente na política que não tem nem condições intelectuais, nem comportamentais. Então você ainda é aquele filão da gente que enobrece Campinas, inclusive a nossa comunidade italiana, que é muito grata. E então que nós temos aqui o vice-consulado. Então isso é importante. Campinas é uma cidade maravilhosa, você tem ajudado muito. Eu venho aqui não só para falar de fisioterapia, mas para agradecer você o que você tem feito, para você não desanimar, que você continue cada dia mais. Nivaldo, assim, eu amo a minha cidade, eu tenho 2 filhos aqui, tenho família aqui, é aquilo que você vivencia, porque nós vamos embora um dia. Vamos. Mas os nossos filhos, os nossos netos, eu tenho 2 netinhos. Coisa linda. Né? E um é minha cara, até eu brinco com meu filho, né? Aquilo que o meu filho não me deu de trabalho, Ele vai dar. Vai dar porque meu filho é futebol. Vai jogar bola. Puxou seu pai. O meu filho é fantástico. Então, assim, meu filho vai para o campo e o netinho é uma coisa de louco, né? Então, assim, a gente briga e pensa neles, né? Porque eles vão ficar. E nós vamos embora. E nós temos que deixar um pouquinho, né, de coisas boas para eles. Porque a gente sabe que cada dia está pior. Você na área, além de fisioterapeuta empresário, você sabe quanto é doloroso a hora que você chega na sua clínica, muitas vezes não tem aquela situação financeira que você gostaria, aí você tem que mandar uma pessoa embora, que toda hora dói no coração, porque estamos vivendo isso desde muito tempo. E você dói no coração que você está mandando uma pessoa que é importante no processo, mas isso eu vejo lá fora. Eu quando criei as feiras noturnas, que é um marco também foi uma outra coisa que eu criei na Você CETEC. fez uma lá perto da clínica. Nós vamos todo mundo lá na feira. E aí o que acontece? A feira noturna gera mais de 3 mil e poucos empregos. Não adianta achar que vai ter. A feira está na nossa alma. E outra coisa. Criado na feira. Voltou a convivência, Anivaldo. Não é só dar um emprego. Não é só você vai na feira, você tira o estresse, você reencontra um amigo. Você escuta uma boa música. Do Mário japonês. Do Mário japonês, é mesmo. Há 48 anos, meus filhos, Felipe e a Carolina, foram alimentados com ovo caipira do Mário. O Mário até hoje na feira. E hoje é dia. E eu avisei o Mário, eu vou lá no Salvete, me dá um abraço no Salvete. Então eles te adoram. Por quê? A feira, eu amo supermercado. Eu acho que Campinas está com uma rede de supermercado maravilhosa, imbatível. Pode falar que São Paulo, pode falar o que você quiser. Eu vou em todo supermercado. Mas a feira é aquele carinho de lembrar de ter ido com a mãe puxando um carrinho na feira. Que coisa maravilhosa. E outro espaço, vai uma pessoa com cadeira de roda, vai uma pessoa que está na rua, você escuta, tem os brinquedos das crianças, mas quando eu criei a feira, Anivaldo, eu fui criticado, porque as pessoas não vai dar certo, noturna, onde já se viu montar feira noturna, isso não existe. Existe, você fez. Mas é o seguinte, é aquilo que as épocas vão mudando, porque antigamente
A feira diurna, que era a feira das 7 horas da manhã. Isso. Que eu acordava junto com a minha mãe. Isso, minha mãe era dona de casa, não tinha essa questão da mulher empresária. Verdade, Minha mãe pegava, acordava a gente cedo para ir lá comer um pastel ali na Joaquim de Paula Souza. Onde eu morei. O Joaquim de Eu Paula morei Souza, na Monte 41. Monte Castelo. Eu lembro de você, só que sou bem mais velho. Sim, mas não é muito não. Vai, tá Outro dia estava aí o Serafim, ex-prefeito. Ô, Pedrinho. Ele Pedrinho é gosta irmão. muito de você. É, irmão. Ele falou assim, vamos na Feira do Salvete. Saiu ele, eu, o Pedro Paulo Magalhães, que foi vice-presidente da SIC, e nós fomos lá na sua feira. Aquela feira não sabemos nem o nome, falou, vamos na Feira do Salvete. E tava uma beleza ali. Ficou um lugar gostoso, não ficou ocioso. E pastel, comidinha, aí umas batatinhas, tudo para você comprar ali, maravilhoso. E a Parabéns. feira mudou, é o que eu falo, a feira mudou a vida de muita gente, a feira trouxe a convivência das famílias de novo, do bairro se conviver, é o que falta. E eu falo, foi uma pequena coisa que nós fizemos, que deu certo. E o Jonas uma vez me chamou e tem até um vídeo gravado dele, ele falou assim, Arnaldo, eu vou te falar um segredo. Eu não acreditava. Eu estou gastando 500 milhões no BRT. A feira é mais sucesso do que os 500 milhões que nós damos no BRT. Muito mais. Ele falou assim, por quê? Porque a gente vê a felicidade das pessoas. O BRT, ela vai dar felicidade para a pessoa, mas a longo prazo. Porque é que nem uma reforma. Você faz uma reforma, você atrapalha tudo em casa, a mulher fica brava. O BRT é a mesma coisa. O BRT, ele começou a fazer o BRT, quem vai para o Campo Grande demorava 3, 4 horas para chegar em casa, 3, 4 horas para voltar. Mas daqui, a hora que estiver tudo pronto, a pessoa vai falar, puxa vida, em meia hora eu estou em casa. Verdade. Então, isso vai ter um reconhecimento daqui 3, 4 anos, depois vai ficar pronto. A gente sabe como que é difícil a gente fazer uma cidade do tamanho que é Campinas e não mexer com as pessoas. Eu ia na feira no Campo Grande, as pessoas ficavam bravas, xingavam o prefeito. Falei, gente, pensa no positivo, o que vai trazer de benefício a hora que estiver pronto. Mas as pessoas muitas vezes querem imediatismo, né? Todos. Não adianta. A gente, por mais que a gente... Na saúde também, eu vejo isso. Eu quero milagre. Todo dia eu vejo um paciente com lesões gravíssimas, irreversíveis às vezes. Fala, quando eu vou ficar bom? Um paciente às vezes com Parkinson, com uma esclerose múltipla, um acidente traumático, muito acidente de moto. Fala, quando que eu vou ficar bom? Fala, você está bom, Deus te deixou viver mais. Como eu, que tive um câncer violentíssimo e tive a sorte de achar um especialista, né? O Sérgio Bisonho me ajudou, mas quem me encaminhou para achar um especialista, porque eu tive um câncer muito raro. E aí eu encontrei o Dr. Berg, que é um médico brasileiro, judeu, que mora nos Estados Unidos, e que o Serafim que me arrumou. Então fui operado, estou vivo hoje por causa dessa gente. Você sobrevive pela família, pelo grupo de amigos e pelo quê? Pela cidade, pela comarca. Comarca é muito importante. E para você desenvolver isso em Campinas, inclusive na Câmara, comarca é muito importante. É a extensão da família. É verdade. Então, parabéns à feira. Você vai fazer muitas outras coisas, eu tenho certeza vamos. disso. E para a gente poder estar aqui na ponta da língua, onde os amigos criam as coisas para a gente, né? Porque isso aqui é um grupo, né? Aquilo que você falou, é um grupo. A gente não faz nada sozinho. Então, os amigos criaram aqui o podcast da ponta da língua com o vereador Arnaldo Salvetti. O nome ficou muito bom. E a gente vem discutindo. Eu quero chamar... Você falou de uma pessoa que eu admiro muito. Para mim, ele... Como eu também admiro muito uma pessoa que ficou 2 anos presidente da República, se chama Michel Temer. Para mim, é um político nato, é um político que sabe o que faz. Pena que não continuou. Mas tem um outro político que eu admiro muito, que se chama Pedro Serafim, viu? Esse além de amigo, porque quando a gente tem amigo, a gente fala, amigo para um prefeito, mas ele como amigo e como prefeito, se ele tivesse continuado, estava diferente na nossa cidade também. Olha, eu fico tão feliz, porque a conversa que nós temos, às vezes, na intimidade, que ele nos permite, todos os meus amigos falam isso. Todos. Eu tô falando... Foi uma pena. Eu tô falando aqui, não é porque... Eu tô falando aqui porque ele fez um ano
que foi a diferença na nossa cidade. E ele é dinâmico, Ele, né? ele é dinâmico que nem a gente, ele é um cara que Não é conversa. um homem raivoso. Nada. Ele não guarda raiva. Nada, é um turco. Ele é ruim pra você tirar um dinheirinho dele, Não, ele ele é duro. difícil. Comigo Mas ele é bom, é um coração do tamanho. Se você tá com um problema, você passar pra ele, ele vai resolver. Vai. Ou ele vai achar alguém que resolva. Essa disposição que ele É. tem é impressionante. Ele- Ele faz falta em qualquer lugar que você levar o Serafim, ele ajuda. Não, Ele é uma pessoa proativa. Eu eu- vejo, ele tem treinado comigo todo dia, porque ele também cansou, Cansou. ficou um pouco cansado, judiado, mas ele se recuperou, está tão bem agora. Mas ele tem que entender que para nossa cidade ele é importante, viu? Eu que espero que ele esteja Não, ouvindo gravar e mandar isso para ele. Ele para nossa cidade é importante. Eu ainda acredito que ele poderia e Mas poderá ser Desculpa, o nosso. o culpado disso tudo foi o golfe que ele começou a jogar. Mas Ficou muito chique. Ele fez um grupo de golfe com eu Thanos, sei, com um monte de gente. Aí, para com política. Não, o político bom cabe. Não, mas a Cabe cidade, milhares. a cidade precisa dele. A Precisa. cidade precisa dele porque além de todas as qualidades que ele tem, né, ele é uma pessoa muito correta. Muito correto. Ele é muito ético, é uma pessoa que respeita as pessoas, independente da situação da pessoa, se é classe A, B, C ou D ou E. Eu vejo todo dia isso. E assim, Todo dia. como médico, não preciso nem falar, porque o que ele pôs de criança, deu a vida, né, para essas nossas crianças camponesas, porque eu fiz campanha com ele, Nivaldo. Eu andei porque ele era difícil também de levar para campanha, ele é difícil. Mas eu falei, vambora. E aí a gente andava na periferia, nos bairros, o que tinha de mãe que vinha abraçar ele, que, pô, a filha já tava com 13, com 14. Eu tenho com visto 20. isso hoje. Eu saio com ele às vezes. Impressionante. Eu tenho visto. Outro dia nós fomos num churrasco de um amigo, chegou lá, a mãe de uma menina chorou, abraçou ele, falei, nossa. Então, e ele foi um dos recordistas na época, como ginecologista e obstetra, e de fazer os partos mais cedo em Campinas. O pessoal reclamava. Ele chegava às 5 horas no hospital, porque também teve um pai que educou bem, né? O irmão é médico, o Beto é fisioterapeuta, então ele tem uma família maravilhosa. A irmã dele foi dentista, então tudo bem de vida. Só que, lamentavelmente, precisamos dele como político, como nós precisamos de você. Sim, mas o Pedro é uma pessoa importantíssima para essa recuperação da nossa cidade em alguns setores. O Pedro, eu não sei, eu gosto muito do Dário, né? Eu tive passagens com bons prefeitos. O Jonas, para mim, foi um bom prefeito, foi muito na cidade. O próprio Hélio foi um bom prefeito. O Hélio eu converso muito com o doutor Hélio. O próprio Hélio foi um bom prefeito. Ele levou a nossa cidade no desenvolvimento. Não teve invasões. Não teve invasões. O Jonas foi um bom prefeito. Eu gosto muito, trabalhei com o Jonas. Ele é uma pessoa também acessível. Né? Acessível, escuta. Né? O Dário agora, que também eu também admiro. Mas o Pedrinho, ele merecia ter a oportunidade de voltar a ser um prefeito da cidade. Ele é novo ainda. Ele é novo. Fisicamente... Ele tem que parar de ficar só fazendo ginástica, querendo ficar bonito. Não, ele treina comigo, mas ele joga muito golfe. O maior problema é o golfe que ele gosta. Mas dá para conciliar, viu? Dá. Agora, nós precisamos fazer essa pressão mesmo. Porque vamos marcar para a gente conversar. Trazê-lo aqui. Vamos trazer ele aqui, vamos conversar, porque ele. E eu vou convidar ele a ver se ele aceita vir. Na sexta eu vou estar com o Oswaldo Adaeli falando sobre despachante, falando sobre Detran, porque tem muita gente reclamando da questão de Detran, de documentação, de carta de habilitação, então nós vamos dar algumas informações e vou conversar com ele. E na próxima eu vou convidar o Pedro pra gente, eu gostaria, pra gente falar sobre nossa cidade. E ele conhece tudo. Ele vai ser bom. E ele está bem fisicamente. Então, agora ele está no ponto, sabe? Energia, idade boa. Agora o filho dele vai casar daqui a pouco. Os filhos estão bem. Então, a família está perfeita, sabe? Quando aquilo tudo dá certo. Isso é fantástico. Ele é muito carinhoso com todo mundo, com os filhos. Então... o Pedro sempre foi, né? A gente é grato. O Pedro com os filhos, eu fiz parte um pouco da vida dele nas campanhas. E os filhos dele, sempre com a menina. A filha estudou com meus sobrinhos no Colégio Porto Seguro.
Então, frequentou a casa da minha irmã, então a gente conhecia um pouquinho a mais. O filho é o jeitão do Pedro, mas é mais reservadão, né? Eu acho que puxou mais a mãe. Puxou mais. A menina mais o pai e tal. Paula. Mas o Pedro acho que está na hora dele vir somar para nossa cidade. Tudo. E ele tem o que fazer e sabe fazer, né? Eu acho que gostaria de parabenizá-lo, né, Salvetti, por todas essas missões que você tem pego aí. Eu acho que isso aí que vai estar segurando a nossa cidade. Continue firme, ajuda, isso vai ser muito bom, né? Eu acho que Campinas não é uma cidade, é uma metrópole. Se eu não me lembro, estava conversando com ele, Campinas tem uma arrecadação, é uma das quarta do Brasil. É uma coisa absurda. Então tem um intake, uma entrada muito grande, e agora precisa dos líderes saber como segurar isso, né? Isso é difícil. Nivaldo, eu não falo só os líderes, nós precisamos de gente que ama a nossa cidade. Exatamente. Eu acho assim, nem todo mundo é bom em todas as áreas. Lógico. Mas você tem pessoas boas para colocar nas áreas que precisam ser colocadas. Tem. Né? Não precisa importar ninguém, não precisa trazer ninguém de fora. Né? A cidade você vê. Você tem aí vários prefeitos que fizeram a diferença, o Pedro, o Jonas, agora o Dário, o próprio doutor Hélio, e lá para trás também eu convivi na época do Chico Amaral, convivi com vários. Eu almoçava na casa do Chico. Eu convivi com o Chico Amaral, ele morava na Glicéria, naquele apartamentinho que sobe escada perto do Correio, você lembra? Eu fiz campanha com o Chico. Dona Marília. O Chico, quando ele ganhou a prefeitura de Campinas, e ele pegava de madrugada, eu e um grupo de amigos que a gente fala na campanha, e eu era ponte preta, ele fazia ir no campo do Guarani, torcer pro Guarani. Eu falei, Chico, eu vou secar. Ele dava risada. Não, você é pé quente, no fim ganhava. Até ele morreu. E gostaria também de lembrar que a CETEC, quem começou, foi Oswaldo Bittencourt Neto. Piracicaba, criado na minha casa junto com o Grama. Outro também, o doutor Lauro Pérez. Lauro Pérez. Que também... A mulher dele foi minha professora. Doutor Lauro. Banholi. Nossa, como é bom lembrar Campinas. Eu conheci todo porque meu tio era muito ativo na política. Eu lembro. Uma birigueira mais social. Meu pai era mais querido. Meu pai... Queridíssimo. Meu pai era... Eu andava muito com meu pai. E meu pai, ele fazia seguro de todas as cerâmicas, que depois da Cerâmica Palácio que ele fundou, ele ficou com uma parte da cerâmica na parte de transporte e foi para o ramo de seguros. E ele fazia seguro de todas as cerâmicas de Campinas. Então ele punha no carro, ele falou, você vai ser meu preposto, vai aprender a fazer seguro. Que legal. E eu comecei a fazer seguro depois que eu vim para a fase de ter que trabalhar. Meu pai pegou, ele falou, você vai comigo. Eu ia, né, na Simingone, Seregati, Jean Francisco. Ele punha no carro, e lá tudo era terra, né? Eu sei. Ele pegava, e aí, pai, mas tem... Não, vai comigo, você vai conhecer todo mundo. Aí, ele fazia seguro da cidade inteira. Porque na época não tinha banco. Eu sei. Na época era corretor de seguro. Ele tem um livro que eu guardei, um livro que ele anotava, ele tinha 1.200 seguros de carro. Nossa. Eu falei, então assim, coisas que depois veio o banco, né? Veio a questão dos bancos fazendo seguro, aquela coisa. Mas ele conhecia todo mundo. Meu pai era uma pessoa muito querida, porque ele não só resolveu o problema do seguro, na fim ele era um paizão o pessoal ligava para ele, aconteceu isso, e gostava de um baralho, né? E aí minha família. O pessoal adorava, por isso que eu não jogo, não bebo. Mas meu pai era aí no Concórdia, ficava jogando barco com os amigos, na época tinha o bailinho, né? Que delícia. Tinha um bailinho. Eu ia buscar meu pai lá no baile do Concórdia. Eu fazia judô, ele ficava na meio do jogo. Eu ficava ele, João Gadia, Alberico Peta. Tudo, conheço tudo. Então assim, o Zé do Galo, então, eu vivi. Eu ia buscar meu pai. E minha mãe chegava e ele brigava. Então assim. Que eles gostavam, né? Não tinha jeito. Outra época. Não, acabou. Agora, lembrando também quem mandou um abraço pra você, o Iabico, que treinou comigo. O Iabico falou, você vai lá? Eu falei, vou. Nossa, dá um abraço nele. O Arli Lara. São pessoas que eu respeito muito. Não, gente boa. O Arli, quando eu tive Covid, rapaz, eu tava saindo do câncer, o Arli me arrumou beneficência. Me colocou lá, me tratou, eu também era para ter falecido. 2 vezes para ter morrido. 4 já. Mas fiquei grato, eu sou grato a todas essas pessoas. É a nossa cidade e a gente deposita muita fé em vocês.
E a gente quer colaborar, sempre quer colaborar. Nivaldo, todos esses amigos que você citou, o Arli, todos. O Arli eu ligo para ele, preciso de alguma coisa na Beneficência, ele me ajuda. Ele é fantástico. Todos eles, sempre que eu liguei, como eles sempre ligaram para mim, mas são pessoas que faziam a diferença na política da cidade. E eu já sou vereador, mas eu gostaria de ser vereador na época deles, porque na época deles era política. Era diferente do que é hoje. Verdade. Eu falo para os colegas, nós temos que ser mais unidos, temos que defender a cidade. Fica uma discussão, uma briga. Não pode ser ideológico, tem que ser realmente comunitário. Acabou a eleição? Exatamente. Acabou a eleição. Acabou. Nós temos que trabalhar para a cidade. Exatamente. O Arli é uma pessoa que está lutando. Nossa, eu conheci o Arli na época do Pinote, junto com o Rossini. Fiz campanha pro Pinote, Rossini. Eu fui assessor do Rossini, né? Eu comecei a aprender política, meu tio falou, você quer ser político, quer ser candidato? Você vai aprender a fazer política. Aí me pegou um dia, pôs no carro, me levou lá no gabinete do Rossini. O Rossini é paciencioso. O Rossini, paciencioso. Ele foi a melhor coisa que aconteceu na Câmara, ele ter hoje ele como presidente, porque é uma pessoa ponderada. Ponderadíssima. Uma pessoa que é transparente, uma pessoa que se conversa, entendeu? Eu acho que foi a melhor coisa para a Câmara, para poder buscar o resgate do Legislativo. Eu acho que melhorou muito com isso, sabe? Porque há um desgaste político em todo lugar do mundo. Mas aqui estava realmente muito desgastado. E as pessoas vão perdendo interesse, né? Então volta. Pessoas como você, o Rossini, tantos outros aí, todos, né? Que você muito bem citou. Eu acho que Campinas começa a respirar novamente. Eu acho que isso vai ser muito importante para nós todos. Bom, Nivaldo, chegamos ao fim, uma pena, né? Que pena. Campinas, na ponta da língua, com o Arnaldo Salvetti, vereador, que tem um carinho muito grande por você. Muito obrigado. Sempre me atendeu e sempre atendeu os amigos, sempre que eu liguei, na hora, de pronto. Mas eu quero agradecer hoje a tua presença. Quero que você deixe aí um recado para a nossa cidade de Campinas, né, para a gente poder encerrar. E manda um abraço a todos os amigos nossos, que se você estiver presente, fala que eles moram no meu coração. Não, esse é recíproco e realmente é difícil deixar uma mensagem com pessoas tão competentes como você. Mas todo campineiro, seja ele nascido aqui ou não, eles desejam ter uma cidade gostosa. Gostosa não é de festa. Gostosa é segura, honesta, limpa. O que está acontecendo, né? Então, nós sempre pedimos que venham pessoas que nos ajudem nesse momento. E essas pessoas, pelo mistério da vida, só Deus pode explicar. Porque tem uns que são competentes, não têm força. Outros têm força, não têm competência. É difícil arrumar a competência com a força para não desanimar na política, né? Na verdade. E não podemos deixar de falar do doutor Eduardo Coelho, porque foi meu reitor da PUC, né? Que gosta tanto de você. Gosta tanto de você. Nossa, ele fez de campanha para você. O Eduardo, ele é uma pessoa reconhecida na cidade, né? Ele é. A família, a esposa, os filhos. Os filhos. Ele foi reitor, foi dono, né, de uma faculdade. É um nome renomado em Campinas. E a gente também sabe o quanto ele foi importante para a história da nossa cidade. Exatamente. Né? O que ele trouxe para a nossa cidade, né? Ele deixou aí a marca Eduardo Coelho. E eu tenho certeza que a gente não vai esquecer nunca. Nunca. Né? E é uma pessoa muito correta. E é muito que a política, muitas vezes, ela é cruel, viu, Nivaldo? E muitas vezes a política, meu tio falava, a política, a gente perde amigos e traz amigos de volta. Né? A gente esquece. E eu sou uma pessoa que eu sei separar a questão política da questão pessoal. Isso é importante. Eu nunca levei Eu também faço a isso. questão da política, quando eu tenho uma desavença, eu paro o pessoal. Olha que eu já tive dentro do PMDB, que eu sou presidente hoje. Eu sei, eu já tive embates com ex-governador das Quest, eu tive embates com mas nunca levei pro pessoal. Alguns levam pro pessoal. Entendeu? É muito ruim. Mas assim, eu sempre tentei levar na lealdade, no meu propósito, do que eu gostaria de ser,
né, aquilo que eu falo para o prefeito Dário. Falei, Dário, eu vou ser prefeito da minha cidade. Eu tenho certeza. Eu não vou atrapalhar a tua, porque eu tenho tempo. A tua trajetória é a tua trajetória. Se for para reeleição, eu vou respeitar. Lógico que você tem que trabalhar e também Fazer seu grupo. Fazer por ser o prefeito da reeleição. Nós vamos estar juntos. Eu vou respeitar. Mas eu vou ser prefeito. Pode ser agora, pode ser depois. Né? Porque é aquilo que parece que tem uma coisa na vida da gente que é sonhos. Eu sempre sonhei em ser vereador. Pessoal, você é louco. Como empresário, você ganha muito mais. Você sabe fazer negócio, você sabe. Né? Você vai ser político. Mas é uma coisa que não adianta. Tá na alma. Se você falar assim, deixa pra lá, poderia ter deixado. Mas eu gosto, né, Anivaldo? É que nem o médico, né? Você gosta. Porque se você só tá e faz muito bem quando faz um determinada coisa, é porque quando você gosta daquilo que você faz. E a política, ela é realmente um atrativo. Porque a política é a ligação do povo com todo mundo. Então, é uma coisa hoje que você não pode virar as costas. Falar, eu não gosto de política. Não é questão de gostar, é sobrevivência política hoje. Não é uma questão, olha, eu não quero mais. Não, você está abandonando a coisa, não pode fazer isso. A política hoje, as pessoas falam, mas a política está dentro de casa, está com o seu neto. Exatamente. Não adianta, se você não fazer política com ele no bom senso de. O próprio netinho briga com você. Não adianta, a política está em todo lugar. Agora tem a política boa e tem aquela política ruim. Nós estamos na política boa. Nós queremos o que é de melhor para nós, para a nossa família e para a nossa cidade. A gente quer um bem-estar de todo mundo. É verdade. Porque a gente não leva nada. Desse mundo não leva nada. Você mesmo passou por uma situação difícil. Muito difícil. Venceu porque lá em cima falou, não, você vai ficar mal um pouquinho aí. Mais um pouco. Entendeu? É verdade. Porque, então assim, não adianta. Quem dita a regra é lá em cima. Nós passamos por uma situação do Covid, nós passamos por várias situações. Você passou por uma situação agora mais delicada. E nós estamos aqui, porque nós ainda não terminou o nosso tempo. Não terminou. Eu espero que Deus dê mais chance para a gente continuar. Vamos. E pode contar você comigo. Vai me ajudar muito aí. O que eu puder fazer para você, eu que agradeço de coração, você, o Caio. E parabéns pelo programa. Inclusive, o nome do programa ficou muito bom. A Ponta Língua ficou muito, muito inteligente. Muito, tá de parabéns. Obrigado, eu quero agradecer a tua vinda, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Sexta-feira que vem nós vamos estar com o Dr. Oswaldo Radaeli, presidente da Associação do Despachante, para poder tirar algumas dúvidas que as pessoas estão me cobrando, inclusive Detran, multa, carta de habilitação. E aí vou estar à disposição na próxima sexta, na Ponta da Língua, com o Arnaldo Salvetti, aqui conversando com os amigos. Um abraço, Nivaldo. Boa sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço, fico feliz de estar com você, com o Caio aqui, e sempre vendo seu sucesso e suas qualidades. Que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigado. Obrigado.